recordo-me, portanto, como era Portugal há 30, há 40 anos, há 20 anos. E, portanto, muitas vezes quem não conhece Portugal hoje lembra-se muito desse Portugal, daí ser muito surpreendente a evolução que efetivamente nós tivemos. Embora eu sou muito crítica, temos um grande caminho pela frente, há muitas coisas que poderiam ter sido feitas melhores e há muito trabalho para fazer. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre o sucesso recente de Portugal, sobre os grandes avanços de Portugal na área de inovação. Portugal tem se tornado um hub de inovação ali especialmente Lisboa, né? Mas não só Lisboa, é um desenvolvimento que tem se espraiado por outras cidades também. E antes de mais nada, dizer aqui que eu sou de família portuguesa, né? Meu pai é português, meu avô é português, então fico muito feliz de revisitar a terrinha, pelo menos aqui no programa. Faz muito tempo que eu não vou lá, tô com saudade de comer aquele bacalhau maravilhoso, tomar aqueles vinhos incríveis. Então, mas pelo menos a gente fica aqui com um pequeno sabor de Portugal. A gente tem a Florinda Matos, que está lá em Portugal, que nos deixa com mais inveja ainda, que é grande conhecedora desse tema. Marcos Cavalcante também. E tenho certeza que vamos tratar aqui de vários assuntos legais, relevantes e importantes para a gente pensar também o Brasil, a missão de desenvolvimento do Brasil e coisas que a gente pode aprender com Portugal e vice-versa. Aliás, a história dos dois países, é desnecessário dizer que é totalmente integrada. Então, sejam muito bem-vindos. Eu começaria pedindo para a Florinda falar um pouquinho da trajetória dela, do que ela tem aprontado, e depois o Marcos também, para a gente já mergulhar na discussão. Muito, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer e honra recebê-los aqui. Olá, boa tarde, Paulo, boa tarde, Marcos, boa tarde também a quem nos estiver a ouvir do Brasil, na hora do almoço. Nós estamos aqui em Portugal na hora do lanche, portanto, são 4h06. É um prazer estar aqui. Queria também agradecer este generoso convite do BNDES. E este momento é um momento de ligação e de partilha entre Portugal e o Brasil que nunca deixou de existir e, portanto, foi sempre uma construção. É muito difícil falar de mim, portanto, eu evito às vezes falar, porque eu sou daquelas pessoas que dei várias voltas pela minha vida. Portanto, eu há 30 anos era engenheira agrícola, continuo com uma grande paixão por agricultura, portanto, e com tudo o que é a agricultura. Fui-me embora da agricultura porque achei que o que faltava na agricultura era capacidade de mercado e capacidade de gerir as explorações agrícolas e, portanto, entrei na gestão e depois, por acaso, entrei na universidade e comecei a dar aulas e gostei de dar aulas. Acabei por andar por várias áreas, fiz o doutoramento em Ciências Sociais e nessa altura eu estava no início do doutoramento 2004, por aí, 2003, e comecei a ouvir falar numa coisa que era capital intelectual. Eu costumo dizer que nessa altura já tinha um mestrado e 2 licenciaturas e nunca tinha ouvido falar na escola, na universidade, nunca ninguém me tinha falado da importância do capital intelectual e aí apaixonei-me verdadeiramente pelo capital intelectual. Portanto, fiz a minha tese de doutoramento em capital intelectual. Basicamente, eu criei as bases para um modelo que permitisse auditar a forma como as empresas estão a gerir o seu capital intelectual. Esse modelo deu origem a um scoring que está disponível, que as empresas podem utilizar e tem servido de suporte a algumas atividades, nomeadamente mais recentemente estamos a trabalhar com o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, antigo Instituto, agora é Agência para a Competitividade, no sentido de conseguirmos
criar um prémio de sustentabilidade social baseada no capital intelectual que permita avaliar essa sustentabilidade nas empresas. Nesse percurso, em 2010, criei uma associação, fui fundadora de uma associação que é a Associação para a Gestão de Capital Intelectual, é uma associação científica sem fins lucrativos, tem pessoas de todo o mundo, tem muitas pessoas no Brasil, portanto, tem mais falantes de língua portuguesa por causa de ter muitas pessoas do Brasil, que foi muito bem apadrinhada por alguns dos nossos autores ou dos nossos gurus de capital intelectual, como, por exemplo, o professor Edvinson, o Nico Bontis e muitos outros que viram sempre na associação um marco importante. Portanto, o objetivo da associação, basicamente, é mostrar como é que nós conseguimos transformar capital intelectual em desenvolvimento sustentável e em competitividade. E, portanto, nestes últimos anos, portanto, nestes últimos 11 anos, tenho dedicado um pouco a minha atividade paralelamente àquela que tenho como professora. Portanto, eu sou professora das áreas de gestão, de gestão geral, de gestão do conhecimento e cultura organizacional na universidade e, paralelamente, portanto, à associação tentando promover toda aquela que é a missão da associação. Nestes últimos anos, portanto, aproximei-me também do Clube de Paris e, portanto, até pelas ligações às pessoas que tinha, e realmente o Clube de Paris é um ponto de conexão entre mim e o Marcos Cavalcanti. Infelizmente não nos encontramos lá, depois a pandemia portanto, impediu aquele grande evento que temos feito na sede da Unesco em Paris e que espero que este ano volte a existir. A minha ligação ao Brasil, não tenho família no Brasil, mas tenho grandes amigos no Brasil. Há alguns anos que colaboro com a Universidade de Santa Catarina como júri de doutoramentos, como co-orientadora de doutoramentos na área de gestão do conhecimento. Através da Associação de Capital Intelectual, portanto, a Associação de Capital Intelectual é parceira do IPEA, do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada do Brasil. Portanto, somos nós que em Portugal podemos divulgar as publicações e, portanto, eu sou membro do Observatório de Gestão do Conhecimento do IPEA e, portanto, tenho tido aí algumas ligações fortes a estas áreas do capital intelectual e do conhecimento. E, portanto, tenho vivido esta história do capital intelectual e cada vez com mais convicção que dele depende muito o futuro que nós possamos ter para os nossos países. Fantástico. Deixa eu só, antes de passar para o Marcos, eu não resisto de fazer a propaganda no meu livro aqui, Florinda. Brasil, uma economia que não aprende. Então, você está falando o tempo todo de capital intelectual e eu estou pensando aqui em toda essa temática, né, de como ela é relevante para a gente entender, né, o que tem acontecido no Brasil, Portugal e sempre. Mas vai lá, Marcos, conta um pouquinho para a gente também do que você rapidamente, eu também tive uma trajetória por vários campos, como a Florinda falou. Eu me formei em matemática na graduação, trabalhei no mercado financeiro durante 5 anos aqui no Brasil, numa época que estava surgindo o mercado financeiro. Fui fazer um doutorado em informática na França, fiquei 5 anos lá, e na volta criei o CRI, que é o Centro de Referência em Inteligência Empresarial na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para lidar com esse sistema de gestão do conhecimento, capital intelectual. Um dos fundadores do novo Clube de Paris, junto com Armed, Leif Edvinson e todos esses, a gente começou a criar esse movimento no início desse século. E trabalhei com o BNDES no desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de empresas que está implantada desde 2007 no banco, que leva em conta os capitais intelectuais, né, ou os capitais intangíveis, como a gente chamou. Então, foi uma experiência super rica que deixou a gente... E agora temos novos desafios, né, em torno da... Eu tenho trabalhado muito em ciência das redes, complexidade. O Paulo Gala é um dos especialistas aqui no Brasil sobre esse tema. A gente
Eu fiz um pós-doutorado agora nos Estados Unidos, acabei de voltar para o Brasil, e nisso, ciência das redes, e como uma ferramenta para lidar com a complexidade. A gente vai falar um pouco sobre isso, certamente, daqui para frente. Fantástico. Bom, a gente está em esse admirável novo mundo aí de tantos temas que eu fico na dúvida até de por onde começar aqui, mas acho que a gente poderia começar por Portugal, obviamente, né, em homenagem à Florinda aqui e ao nosso tema principal, e falar um pouquinho sobre o sucesso recente de Portugal, né? Como é que Portugal conseguiu mergulhar nessa era, ou tem conseguido, né? Obviamente tem muitos desafios ainda pela frente, mas como ele tem conseguido mergulhar nessa era da economia dos intangíveis, né, que é um termo que eu acho muito interessante, né, que o desenvolvimento econômico, ele, especialmente na porção mais rica, né, na parte mais rica do enriquecimento dos países, a gente vê que há um domínio dos intangíveis, né? Os países mais ricos do mundo hoje são aqueles que dominam os intangíveis, né? Quando a gente pensa num Google da vida, num Facebook, numa Apple, num Uber. As 5 maiores empresas do mundo são essas, intensivas de conhecimento. Elas estão nas nuvens, né? Então, mas eu gostaria de começar por aí, Florinda, se você puder falar um pouquinho do caso de Portugal, pensando um pouco, né, mais em questões, vamos dizer assim, de políticas públicas, do que o país foi fazendo. Quer dizer, eu passei, né, eu conheço Portugal desde a minha infância, então eu passei pelas crises, passei pelos booms imobiliários, então eu lembro do Portugal completamente largado nos anos 80, que não tinha nem... Eu já fui de Lisboa a Aveiro, que é a cidade dos meus avós, né? Eu já demorei 10 horas de carro, assim, um trajeto que hoje se faz, né? A gente parava no meio do caminho para fazer piquenique, né? Então tudo isso eu estou só contando para lembrar o Portugal, que era quase uma aldeia ainda ali nos anos 80, né? Do ponto de vista de infraestruturas físicas e tecnológicas, né? Depois, com a entrada no euro, ele passou por um boom, especialmente um boom imobiliário, um boom de crédito, que também acabou não resultando muito bem, né? Ele acabou capotando na crise europeia, junto com os países, especialmente do sul da Europa, e a gente viveu aquela crise, mas agora as notícias que vêm são muito boas, né? Teve recentemente acho que uma matéria lá no Financial Times falando do capitalismo de sardinhas. Portugal acabou se reerguendo da crise de 2014, 15 e surgindo como um país assim de vanguarda, até num certo sentido, né? Enquanto que outros, por exemplo, a Grécia ainda continua lá se debatendo com sua crise, né? Então, conta pra gente um pouquinho, Florinda. É claro que eu já lancei 30 perguntas em uma aqui, mas conta um pouco como você viveu isso, como você viu, conectando também com essas novidades, né, da transformação de Portugal numa economia mais digital, numa economia voltada a intangíveis, em hubs de inovação, de startups e assim por diante. Olha, Paulo, eu estava a ouvir essa história do percurso de Lisboa a Aveiro e recordo-me, portanto, como era Portugal há 30, há 40 anos, há 20 anos. E, portanto, muitas vezes quem não conhece Portugal hoje lembra-se muito desse Portugal, daí ser muito surpreendente a evolução que efetivamente nós tivemos. Embora eu sou muito crítica, temos um grande caminho pela frente, há muitas coisas que poderiam ter sido feitas melhores e há muito trabalho para fazer. Mas esse artigo que você referiu, do capitalismo sardinha, não deixa de ser interessante, até porque a sardinha, diz-se que a sardinha portuguesa é a melhor do mundo, especialmente na altura dos Santos Populares. Eu concordo, sempre comi sardinha aí, nunca comi sardinha em lugar melhor do que Portugal. Pronto, efetivamente os especialistas dizem que tem a ver com a nossa costa e que mesmo a sardinha que é vendida em Portugal, se for capturada na costa portuguesa, é muito melhor do que aquela que venha da costa espanhola ou marroquina, etc. E, portanto, mesmo a sardinha, que no passado era um peixe dos pobres, portanto, no tempo do seu avô seria, se calhar ele conta a história que dividiam uma sardinha para 2 ou para 3, hoje é um peixe relativamente caro. Mas isto tudo, e pegando um pouco até nesta ideia do tal artigo do Financial Times, a minha ótica é que não estamos a falar de outra coisa senão reputação. A reputação é que faz a diferença nos países, e eu vejo isso como o principal ativo intangível. Se você tem uma boa reputação, a probabilidade de atrair
por exemplo, investidores interessados em investir no seu país, é muito maior do que se você tiver uma má reputação. E o que eu penso que se criou foi essa reputação. Portanto, é verdade que Portugal está na moda. Eu falo com os meus amigos aí do Brasil e eles dizem, bom, antes quem nunca tinha ido à Europa queria ir conhecer Roma, portanto, Itália e Paris. Agora é Lisboa, Paris e Roma. E, portanto, começou a haver uma atração muito grande, essencialmente pela nossa capital. Portanto, há aqui um elemento que não podemos deixar de falar, portanto, que é a projeção do turismo, a imagem lá fora de Portugal, que passou a ser muito mais interessante, muito mais positiva. E aí, por exemplo, as revistas de viagens, de turismo, ao darem muitos prémios a vários sítios de Portugal, contribuíram, por exemplo, para isso. Acho que o Golden Visa também, né, Florinda? A coisa do Golden Visa, de atrair os investidores e tal, foram medidas que colocaram Portugal meio na vitrine do mundo, assim, não? Sim, pelo lado positivo e pelo lado menos positivo, porque a certa altura também se descobriram aí algumas situações menos positivas de terem sido atribuídos os vistos, não é? A pessoas que não se deveriam ter atribuído, mas a verdade é que isso fez com que pessoas com imenso capital viessem para Portugal. Nos últimos anos, atores, atrizes, por exemplo, como a Madonna, tiveram grandes temporadas em Portugal, compraram casa, fizeram imensa publicidade e, portanto, todo esse marketing fez com que a reputação geral de Portugal mudasse. Eu costumo dizer, a história é a mesma, as pessoas são as mesmas, acolhedoras, simpáticas, generosas, a cultura de mais de 1000 anos é a mesma, a forma como ela é projetada é que é diferente. E isso valoriza, por exemplo, os produtos. Nós começámos a apostar muito nos mercados internacionais e não tenho dúvida que neste momento o azeite português é o melhor do mundo, não tenho dúvida que temos dos melhores vinhos e, portanto, e quando começámos a competir, por exemplo, em provas internacionais, provas cegas em que não se sabia a origem dos vinhos, os vinhos portugueses começaram a ser premiados. Por exemplo, o grande investimento que foi feito no calçado e no têxtil, criando marcas, as associações destes setores tiveram um papel muito importante e aqui o associativismo é muito importante. Se calhar há 20 anos nós tínhamos... Desculpa? Sim, não, estou ouvindo. Eu estou ouvindo o seu lado da agricultura agora, que você está falando bem do vinho e do azeite aqui, eu vi o seu lado aqui da paixão pela agricultura falando alto aqui. Vamos lá. Pois, mas é verdade. Mas olha, há 20 anos nós tínhamos, ou há 15 anos nós tínhamos, por exemplo, muitas empresas italianas que compravam sapatos em Portugal. Não sei o preço, mas imagina que compravam um par de sapatos de alta qualidade por 10 euros, punham-lhe um carimbo made in Italy e vendiam por 100. Hoje, isso não quer dizer que não aconteça, provavelmente ainda pode acontecer, mas já não é frequente. Nós temos marcas altamente reputadas, nós temos dos melhores criadores de marcas, só está aqui uma coisa da internet. Nós temos dos melhores criadores de moda internacionais que fazem alta costura no calçado para estrelas de cinema, etc. Portanto, que vendem pares de sapatos a 3.000, 4.000 euros, 5.000 euros, que é uma fortuna. Há pouco tempo eu vi um estudo que dizia que, por exemplo, um sapato que custasse 100 euros, se o comprador soubesse que era português, neste momento valia 128 euros, ou seja, tinha tido uma valorização de 28%. É porque se percebeu que aquilo que era feito em Portugal tinha alta qualidade.
Eu penso que estes fatores, juntamente com um investimento forte que foi feito na indústria, juntamente com o tal marketing, na última década, por exemplo, o facto dos portugueses ganharem o Campeonato Europeu de Futebol em 2016. Melhorou a autoestima do povo. Não melhorou, ainda por cima ganhámos assim no último minuto contra a França. Depois, em 2017, nós ganhámos, só estou a falar das coisas grandes, um festival na Europa, que é o Festival de Eurovisão, que é um festival de músicas, essencialmente com participação de países europeus. Portanto, andámos ali uns anos a ganhar uma série de eventos que nos deram uma grande projeção. E, portanto, e tudo isso, juntamente com aquilo que nós já éramos, portanto, aquele povo, tem uma palavra que é saudade, que não tem tradução para nenhuma língua, portanto, não se consegue exatamente traduzir. Melhorou imenso o nosso posicionamento internacional. Estava a esquecer o Web Summit, que veio para Portugal, que é o maior evento tecnológico do mundo. Este ano tinha cerca de 40 mil participantes, eu passei por lá. O ano passado foi online, mas os outros anos atraía cerca de 70 a 75 mil pessoas a Lisboa. E, portanto, isso foi muito estimulante para o desenvolvimento, essencialmente de empresas tecnológicas, de startups. Depois, nos últimos anos passou a haver um grande investimento em educação. Eu até queria, desculpa interromper, Florinda, eu queria até conectar um pouco com o Marcos para a história do Clube de Paris, assim, porque eu estou aqui revelando minha ignorância, até pedir um pouquinho para o Marcos se ele puder falar, e depois a gente volta, porque eu não queria entrar já na educação e no capital humano agora, porque senão a gente vai embora, mas eu queria introduzir essa discussão do que vocês têm feito lá no Clube de Paris. Conta um pouco para a gente, Marcos. Na verdade, a história do Clube de Paris foi tentar entender o que a gente acha que a gente está vivendo, uma sociedade do conhecimento. A gente está saindo de uma era industrial, onde mão de obra, capital, né, energia, matéria-prima eram os fatores de produção, os fatores que a gente usava para produzir riqueza, e entrando numa era onde o conhecimento se transformou no principal fator de produção. Não é que os outros desapareceram, mas o conhecimento se transformou. Tem estudos da OCDE mostrando que mais da metade da riqueza criada no mundo nos últimos 5 anos foram criados não pela terra, capital, trabalho, energia e matéria-prima, que eram os fatores clássicos de produção, mas pelo conhecimento. Então, o Clube de Paris tentou entender esse novo mundo e o que se implicava do ponto de vista prático, de gestão, de política econômica, de política social, porque não dá para se pensar que, vamos falar de desenvolvimento, né, aqui nesse missão do desenvolvimento, para ter desenvolvimento no século XX, na sociedade industrial, estrada, porto e aeroporto, era uma infraestrutura absolutamente essencial, porque a riqueza que circulava era uma riqueza tangível, eram os produtos agrícolas, industriais. Hoje, mais da metade da riqueza do mundo é intangível. Você precisa de conexão na internet. Hoje a infraestrutura não precisa de caminhão nem de avião, exatamente. A infraestrutura que você precisa é outra. Tem uma história engraçada. Há 3 anos atrás, meu pai faleceu e eu não quis passar um carnaval aqui no Rio de Janeiro e descobri um Airbnb, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, no interior de Minas Gerais, que é um estado aqui próximo ao estado do Rio de Janeiro, onde eu moro. E essa cidade se chama Sarandira. É uma cidade que, se você olhar a história de Sarandira, há 200 anos atrás ela tinha alguma importância, porque produzia café, na época que Minas Gerais produzia muito café, mas depois disso foi a decadência, a falência, a cidade tinha 10 mil habitantes. Mas com a internet, voltou a agricultura e, sobretudo, o turismo rural, porque as pessoas começaram a saber da existência. Eu, que nunca tinha ido a Sarandira, então a cidade vive em função da internet, na verdade, do Airbnb, do turismo agrícola, da cultura local, da agricultura local. E, então, assim, a infraestrutura que a gente precisa hoje para o desenvolvimento, em todos os sentidos, não só econômico, mas social, para a educação, para a saúde, ela passa hoje por ter uma boa internet. A pandemia acelerou esse processo, né?
A gente agora, o Brasil é uma economia de serviço, e 70% das pessoas que trabalham na área de serviço não estão indo para o escritório trabalhar. Não. Elas estão trabalhando de casa e aliás, saindo dos grandes centros. Agravou muito o problema da desigualdade também, porque a gente tem... Quem consegue fazer home office, né, que é o serviço sofisticado, tá bem. Agora, quem não tem... quem não trabalha no serviço sofisticado, né, que é basicamente entregador, motorista, lojista, aí que está numa situação... Exatamente. Então, a ideia do Clube de Paris foi pensar esse mundo onde o conhecimento se transformou no principal fator de produção, e acho que os nossos economistas, perdoe aí os amigos do Paulo Gala, não entendem, porque ele entende, ele é uma exceção. Eu adoro criticar economista, vamos falar mal deles, fica à vontade. E aí, essa história da complexidade que eu queria trazer para a nossa conversa, porque o Atlas da Complexidade, que o Paulo Gala conhece muito bem, mostra isso, essa coisa das redes, né? A gente, na economia industrial, a gente falava muito da cadeia de valor. E hoje eu acho que a gente tem que falar de rede de valor, né? Não é só uma questão de semântica, de palavra diferente, é porque, assim, eu acho que o adensamento das redes produtivas é um dos fatores que explica o sucesso de Portugal e o sucesso dos grandes países aí que estão se desenvolvendo. E a gente, no Brasil, me parece, a gente ainda não entendeu isso. A gente ainda está numa visão muito compartimentada da sociedade, da economia, sem entender que as conexões são chave para o processo de criação de riqueza. A própria ideia de conhecimento, ela já traz a noção de rede, né? Conhecimento, exatamente, ele se faz em rede, né? Eu, enfim, não é isolado, né? Mestrado, doutorado, trabalhei a minha vida inteira pesquisando, escrevendo livro, texto, assim... É até inconcebível você imaginar conhecimento sem pensar em rede, porque o conhecimento ele é produzido em rede, por natureza, né? Você escreve um artigo com um coautor, com parceiros, com alunos... Em cima de um trabalho, você nunca é totalmente inovador, você já é parte de trabalho de outros, né? Ele é quase que, por definição, algo feito em rede, né? Mas, Florinda, fala um pouquinho para a gente como é que se fez em Portugal, de novo, para a gente copiar, Florinda. Nós estamos aqui para copiar. Deixa-me dizer uma coisa em relação ao Brasil primeiro. Eu tenho pensado algumas vezes no caso do Brasil. Como é lógico, portanto, com 10 milhões de habitantes, e quando eu olho para a dimensão de Portugal e penso que a dimensão de Portugal é quase do tamanho do estado do Rio Grande do Sul, eu fico a pensar que um país como o Brasil não se pode gerir como um país como Portugal. E lembro-me, a última vez que eu estive aí foi... em 2019, e de vir um bocado indignada a dizer: o meu país tem que ser melhor gerido, porque se o meu país é pequenino, eles têm a obrigação, os governantes do meu país, Portugal, de o gerir melhor, proporcionalmente àquilo que é feito no Brasil. Porque o Brasil é um país de contrastes e de grande riqueza, que por isso acaba por muitas vezes estar na mão de uns e outros não terem acesso. Portanto, eu diria que no caso do Brasil era importante um plano para cada Estado completamente diferente, que depois, ou com semelhanças, e que depois eles... Cada Estado é um país, né? Cada Estado é um país, a verdade é essa. Portanto, cada Estado poderia ter o seu plano, depois todos interconectados com uma política comum. Embora eu acho que a inovação, seja num Estado ou no outro, funciona sempre, a educação funciona sempre e é extremamente importante. E agora, nesta altura, os dois fatores, sustentabilidade e transformação digital, não podemos ignorá-los. Porquê? Porque, assim, quer se queira, quer não, o mundo está a andar e a pandemia acelerou todo este processo de transformação digital. E vocês veem, tanto nós quase não vamos ao banco, portanto, os bancos tornaram-se completamente digitais, aí não é tanto, mas também vocês têm uma coisa parecida com o que nós temos a Via Verde, portanto, a autoestrada, passamos e já não existe... e aulas, atividade financeira, aulas, médico, telemedicina... Tudo. Assim, é impressionante. Tudo muito mais digital. Portanto,
esta transformação digital, se o país não tiver acesso, como o Marcos disse, à internet, isto é assim, fala-se muito em direitos humanos. Agora, o direito à internet deveria ser um direito adquirido, porque nós não podemos querer o desenvolvimento de um país quando, ou dos vários países, quando vai haver diferentes velocidades, dependendo do acesso ao conhecimento que se faz utilizando a internet. Depois, a história da sustentabilidade. Portanto, nós estamos a caminhar para aí, nem que seja pela emergência climática, que não seja por outros aspectos, mas claramente as empresas, seja em Portugal, seja no Brasil, seja onde for, têm que estar focadas naquilo que serão produtos e serviços sustentáveis. Portanto, porque os consumidores começam a ser esclarecidos e começam a exigir esses produtos. E, portanto, com toda a riqueza que o Brasil tem todas as condições e, igualmente, para esses produtos sustentáveis. Mas é preciso investir, por exemplo, em qualificação. Nós temos vindo a tentar colmatar esse problema na economia portuguesa. Portanto, temos uma economia em que 97% das empresas são pequenas e médias empresas, com baixos níveis de qualificação de muitos dos seus trabalhadores. Portanto, uma das grandes apostas tem sido investir na qualificação dos trabalhadores. E porque nós estamos à beira de ter um novo tipo de desempregados, que eu gosto muito do termo que é utilizado por um escritor israelita e muito conhecido, que é o Harari, que ele fala dos inúteis da sociedade. São aquelas pessoas que, de repente, perderam o seu emprego e, portanto, toda a vida fizeram aquele trabalho e não têm as competências para fazerem outro trabalho. E, portanto, e acontece em Portugal, até na região de Aveiro, que o Paulo falou há pouco tempo, fábricas que de um momento para o outro pedem 30, 40, 50, 100 trabalhadores e põem um robô. Isso vai acontecer no Brasil, como vai acontecer aqui. E o robô não está doente, não exige melhores salários, não falta ao trabalho, e, portanto, fica lá. E o que é que vamos fazer a essas pessoas? A reconversão dessas pessoas, seja em Portugal, seja no Brasil, é extremamente importante. E isso é uma das coisas que nos tem preocupado e que tem havido políticas no sentido de qualificar, e estamos a apostar muito. Aquilo que temos que fazer nos próximos anos é qualificar, reconverter essas pessoas para que estejam preparadas para uma economia mais digital, uma economia do conhecimento, como estamos aqui a falar, em que o conhecimento é poder. E o problema é que alguns são os detentores do poder. E, portanto, nós podemos não conseguir controlar esse poder todo. Boa. Se você tivesse que elencar algumas medidas assim que foram fundamentais nessa virada de Portugal, né? Você falou do Web Summit já, que eu acho que foi um movimento de tentar colocar Portugal no centro de inovações, assim, o que você, ou vocês, obviamente, né, o Marcos também, lá no âmbito do trabalho do Clube de Paris, quais medidas vocês elencariam, né, como medidas que foram fundamentais ou que foram chave para essa transformação, né? Estou pensando agora, né, já estamos aqui já em mais de 40 minutos, já meio que caminhando para concluir, mas eu queria tirar, assim, para a gente levar para casa, assim, qual é a lição de casa, assim, quais foram as coisas que foram feitas e que ajudaram muito Portugal nessa trajetória, que poderia eventualmente servir de lição para o Brasil ou para ajudar a pensar, né? Se você tivesse que elencar, assim, meio que, quase que, né, uma receita de bolo, assim, eu sei que é muito difícil, mas só para meio que, né, nos obrigar a pensar, assim, em que passos, fazer. Né? Do que fazer, né? Porque, assim, ficou claro para mim que é focar no mercado mundial, fazer contrapartida de inovação, subsídio com inovação e conquista de mercados, né? Migrar para uma economia mais de intangíveis, né? E de conhecimento, e que, portanto, demanda uma infraestrutura digital, né? Criar hubs, né? E redes de colaboração e de inovação, que eu acho que é muito do que tem sido feito em Lisboa, né? Mas
quais foram as medidas concretas, Florinda, que desencadearam isso? Né? Se é que há, ou se foi um processo, ou se de repente tudo isso foi um negócio que surgiu mais espontaneamente, como o Marcos estava falando, né? Como é que vocês acham que a gente deveria, né, ou valeria destacar como conclusão aqui da nossa conversa, né? Até se a Florinda quiser começar, depois o Marcos fala. Enfim. Ok. Eu diria que como resultado desta necessidade depois da Troika de melhorarmos a nossa situação, houve um grande envolvimento geral da sociedade no sentido de criar melhores oportunidades. Porque se não houver envolvimento geral da sociedade, muitas vezes também não se criam oportunidades. Tenho a plena noção que o facto de termos tido a tal estabilidade política com uma boa visão internacional da governação, portanto, que gerou a tal credibilidade internacional, foi extraordinário e que nos ajudou imenso. Portanto, o facto de começarmos a apostar imenso num dos nossos recursos intangíveis, mas que é baseado em tangíveis, que é o turismo. Portanto, o turismo pode ser intangível como serviço, mas é baseado naquilo que tu podes comprar, ver, sentir, etc. E, portanto, a tal descoberta de Portugal na parte do turismo depois abriu-nos portas para outras áreas. O investimento, como eu disse, ou o estímulo à inovação, e nomeadamente à qualificação através do aumento de pessoas com nível superior de educação, por exemplo, atraiu muitas empresas internacionais que precisavam de engenheiros informáticos. Portanto, nós fizemos uma grande mudança neste momento face àquilo que era há 20 anos. A quantidade de engenheiros informáticos que nós temos é muito superior a pessoas formadas na área da ciência dos dados. Por exemplo, não havia cursos na minha universidade, existe uma licenciatura neste momento em ciência de dados. E, portanto, as pessoas estão todas empregadas quando saem. Portanto, áreas muito mais viradas para a ciência, para a tecnologia. Depois, mantendo uma parte mais tradicional, e que o Brasil também tem, e que é muito importante, que é mostrar a qualidade dos sistemas alimentares. Portanto, quando eu há pouco falava dos produtos portugueses, a tendência, e percebemos isto até com a pandemia, é valorizarmos muito os sistemas alimentares. E Portugal tem vindo a valorizar várias áreas dos setores produtivos que faz bem. Portanto, se juntar uma boa parte da agricultura que é bem feita, com uma boa parte da indústria, com uma boa parte dos serviços nos quais temos o turismo, isso foram alguns dos fatores que nós melhoramos imenso e que temos que continuar. Nós temos que ser mais eficientes, mais eficazes. Por exemplo, vocês ouviram falar aí que nós éramos o país do mundo mais vacinado, não sei se ouviram. E, portanto, a certa altura isso não acontecia, mas depois houve uma mobilização geral do Sistema Nacional de Saúde, portanto, de todos os profissionais, que foram muito bem geridos, mas foram eles que se mobilizaram, e das pessoas para se irem vacinar. Portanto, eu diria que, contrariamente a muitos países, nós não temos muitos negacionistas. Ou seja, aceitamos muito bem. A percentagem de negacionismo em Portugal é muito baixa. E nem terraplanista, porque vocês participaram das grandes navegações. Sabem, aí não ficou nenhum. Sabe que o mundo não é plano. Não é plano, não. Pronto, eu acho que esses fatores todos juntos contribuíram. E volto a dizer por onde eu comecei. Tudo isto criou uma reputação. E a reputação, se não for destruída, é um fator muito importante para o desenvolvimento dos países. Quando você pensa num país, o que é que você pensa? É como as marcas. Portanto, investir na reputação do país é meio caminho andado
para se conseguir sucesso nas outras áreas. Mas depois tens que manter a reputação, não é? E as pessoas, quando vêm, têm que comprovar que tu não as enganaste. Portugal construiu bem, a gente precisa realmente agora, eu costumo brincar aqui na história brasileira e portuguesa, tem momentos que Portugal está em crise e o Brasil vai bem, tem momentos que o Brasil está em crise e Portugal vai bem, tem uma oscilação, né? Então a gente deveria sempre se espelhar reciprocamente, né? Quando um vai mal e o outro vai bem, para ver se a gente usa como exemplo, né? Eu acho que, claro que Portugal, né, guardadas as devidas proporções, né, é um país muito menor, mas eu acho que no momento o Brasil deveria sim olhar para Portugal, né, para ver quais foram as missões de desenvolvimento lá que deram certo, e a gente hoje fica triste pelo Brasil, mas fica feliz por Portugal, porque... Com certeza. E essa questão da sustentabilidade, você vê, o governo Biden está investindo uma fortuna nisso. O Brasil, se tivesse uma estratégia de país adequada, podia ser um dos principais locais desse investimento. É um dos mais bem posicionados para passar pela transformação verde, pela transformação sustentável. Claro. Mas, enfim, eu estou aqui na agonia porque a gente estourou o tempo já. Vou passar aqui para últimas palavras aqui da Florinda, do Marcos, agradecer muito de coração. Acho que foi uma super discussão, nos ajuda a entender demais o que está acontecendo lá em Portugal e também questões gerais, né, da transformação digital, da transformação para a sustentabilidade e de inspiração para o Brasil, né, do que a gente poderia fazer. Então, agradeço a Florinda, agradeço o Marcos. Se quiserem dar uma última palavra aqui para as pessoas poderem ir para casa mais otimistas, né, ou pessimistas também, não sei. Olha, Florinda, quer falar? Eu queria dizer que cada vez mais temos que pensar nas pessoas. O conhecimento está nas pessoas e, portanto, depois nós podemos criar inovação a partir das pessoas. Mas, portanto, cada país deverá ter o foco, acima de tudo, no bem-estar das pessoas, pondo o país ao serviço das pessoas, acima de tudo. E o que acontece é que muitos países não estão focados no bem-estar das pessoas. Portanto, se os países se focarem, certamente a economia será muito melhor. Boa. Eu queria... Vai lá, Marcos, suas palavras finais para a gente levar para casa. Eu estou convencido que esse tema do ESG não é um modismo, é uma questão que veio para ficar, é uma questão fundamental. E o nosso desafio, eu convido a Florinda para isso, lá no Novo Clube de Paris, é a gente dar um passo adiante. Eu acho que a gente está super bem posicionado no Novo Clube de Paris para pensar modelos de gestão para o século XXI, baseado nos intangíveis e que levem em conta essa preocupação agora que é do mundo inteiro, dos investidores do mundo inteiro, do ESG, né? do Environment, Social and Governance. Eu acho que não é secundário isso, acho que é relevante. As empresas do século XXI vão precisar levar em conta esses aspectos ambientais, sociais e de governança. E a gente pode, no Clube de Paris e com vocês todos juntos aqui, desenvolver metodologias que contribuam para que as empresas e as organizações possam dar conta desse recado. Porque ou vai ser todo mundo junto, ou a gente... Está claro, né? A pandemia é um exemplo nítido que nós estamos num mundo suficientemente globalizado que ninguém vai se salvar sozinho, né? Na pandemia. Não tem isso. Assim, e não vai ser assim. Agora mais do que nunca é sistêmico, né? Com certeza. É um desafio, mas eu acho que a gente tem condição de vencer. Prazer enorme estar aqui. Vamos levar isso para a frente. Boa, obrigado, muito obrigado, Marcos Cavalcante, Florinda Matos, por essa conversa aqui, pelo tempo de vocês, foi ótimo, acho que muitas questões para a gente pensar e para a gente refletir. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, um abraço, gente.